Então, quando me foi feito esse convite, eu não sabia, né, que tema poderia compartilhar com os irmãos, e me veio ao coração uma pergunta sincera que está no Salmo 42. Então, nós vamos embasar a nossa reflexão no Salmo de número 42. E esta pergunta, ela é feita 2 vezes neste Salmo e respondida. Tal é a importância dela. 2 vezes, no versículo de número 5 e no versículo 11, a pergunta é feita pelo salmista. Tal a sua importância. E se não bastasse, no Salmo 43, ela é repetida novamente, essa mesma pergunta. E qual é esta pergunta? Já cantamos aqui, né, o grupo de louvor já entoou aqui um hino clássico da coletânea cristã, e também o compositor desse hino registrou na composição. A pergunta é: por que estás abatida, ó minha alma? Por que estás triste? Por que estás deprimida? Por que estás para baixo em alguns momentos da nossa trajetória? Se isso já aconteceu com você, é porque você é uma pessoa como também era o salmista, que passou por essa situação. Então, o Salmo 42, não sei se já está projetado, o Salmo 42 é um salmo dos coraitas, ou seja, dos filhos de Corá. Alguns até pensam que possa ser também um salmo de Davi. Muito embora os coraitas foi uma linhagem dos levitas, que ela permaneceu até os tempos de Davi. E eu entendo que é um salmo dos tempos de Davi. O Salmo 42, ele abre a segunda seção dos salmos e começa com essa grande reflexão. É uma reflexão íntima, é uma reflexão sincera, que todos nós precisamos fazer em algum momento da nossa vida. E é aquela reflexão que você faz consigo mesmo. Quando você fala com a sua alma, não tem por que você não ser sincero. Às vezes, quando a gente está conversando com o irmão, a gente ainda usa alguma máscara, muitas vezes não somos 100% sinceros. Mas se estamos conversando conosco e com Deus, então eu entendo que aqui nós estamos com uma pergunta 100% sincera e importante. Por que estás abatida, ó minha alma? Esta é a pergunta. Então, como já disse, esse salmo é um salmo dos coraitas. Ele não foi do tempo de Moisés, embora os filhos de Corá começaram no tempo de Moisés. Por que a gente depreende isso? Porque lá na frente ele vai falar no Monte Hermon. E o Monte Hermon não era do tempo do deserto. O Monte Hermon é do tempo que Davi alargou o reino de Israel. E um dos versículos vai trazer uma lição, inclusive citando o Monte Hermon, o Jordão. Então a gente entende que é um salmo realmente do tempo de Davi. Então, nós precisamos fazer essa pergunta para nós mesmos em alguma época da vida. Mas você pode dizer: hoje eu estou muito bem, por que eu vou fazer essa pergunta? Na verdade, nós estamos iniciando o ano 2020. Alguns de nós, eu poderia perguntar: irmãos, desejo que todos estejam bem. Eu posso dizer com certeza que em Cristo todos estamos bem. Amém? Mas alguma circunstância da nossa vida pode não estar tão bem. Na nossa família mesmo, nós temos enfrentado lutas, questões de saúde, e isso muitas vezes nos entristece, nos abate. Então pode ser que você hoje esteja bem, mas na jornada eu já posso afirmar com certeza que em algum momento ou em vários momentos da nossa jornada nós não vamos estar tão bem assim. E aí chega aquele momento
que a alma se abate. E isso é natural do ser humano. E o salmista, ele faz essa pergunta a si mesmo num desses momentos de crise que ele enfrenta, não é? Mesmo sendo um servo do Senhor. A gente pode começar com a leitura, né? Pode colocar. Salmo 42. Deixa eu vir para cá. Diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderei entrar e apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento, de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o teu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, e entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, nas alturas do Hermon, está vendo aqui? Desde o monte Mizar. Abismo chama abismo. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntam-me o tempo todo, onde está o seu Deus? E o versículo 11 encerra com a repetição da pergunta. Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Pedir a Mateus para fazer uma oração aqui, para que o Senhor aplique essa palavra hoje à noite aos nossos corações. Amém. Senhor, nós cremos que a Tua palavra é fonte de eterna sabedoria, de graça, ela é fonte de tudo que nós precisamos. Todo o nosso entendimento se curva diante da Tua palavra, Senhor. E nós acabamos de ler esse texto que tem tanto a ver com o íntimo do nosso ser, da nossa alma. Nós queremos aprender de Ti essa noite, Senhor. Fala conosco, aplica em nossas vidas todas as lições que pudermos extrair essa noite. Que a gente aprenda a lidar com as situações da nossa vida, não de acordo com as nossas emoções, não de acordo com o que as pessoas nos dizem, mas que a gente receba o conselho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, tendo feito a leitura, tendo o Salmo 42 por base da nossa reflexão, em cima dessa pergunta íntima, que somente você mesmo pode respondê-la, né, quando ela é feita por si mesmo. Então, nós passaremos a refletir a respeito dela. Que motivos teria a nossa alma para estar triste ou abatida em alguns momentos? Deprimida, instável? Que motivos? Esses motivos que muitas vezes podem até nos fazer querer desistir da jornada, por conta de uma decepção, de uma frustração, luta da vida mesmo. Que mais? Sensação de solidão, relacionamentos rompidos,
questões financeiras, de saúde, perdas, né? O cristão precisa lidar com tudo isso. Perdas, escassez, fases específicas da vida, lutas existenciais, muitas vezes nos levam a esse estado de ser necessário a gente fazer essa pergunta para nós mesmos. Por que estamos tão abatidos, tão tristes em determinado momento da nossa vida? Seriam esses motivos, entre outros, que eu aqui citei, reais razões para a nossa alma estar tão grandemente abatida? Essa também é uma pergunta. Como é que nós temos lidado com as instabilidades da jornada, com as lutas que muitas vezes nos sobressaltam, muitas vezes nos alcançam quando a gente nem estava esperando, não é? Como nós temos lidado com isso? Da última vez que eu tive a oportunidade de compartilhar uma palavra com os irmãos, ainda foi lá no Cuxá. E naquela época a palavra que veio ao coração foi que nós somos peregrinos numa jornada. E essa jornada não é fácil. Tá? Se alguém veio para o cristianismo pensando em encontrar a vida fácil, isso até é oferecido em alguns lugares, né? Venha a Cristo que todos os seus problemas vão se acabar. Essa mensagem parece um evangelho muito ralo, né? Ou alterado. O próprio Senhor Jesus, ele nos alertou a respeito das dificuldades que nós, como cristãos, precisamos enfrentar na nossa caminhada. A vida do cristão é um desafio. A vida do cristão não é moleza, não. Se vocês se lembrarem daqueles precursores, aqueles que serviram ao Senhor, aqueles 12 do início e aqueles da igreja primitiva, nenhum deles teve vida fácil. Como não teve vida fácil, o próprio Senhor Jesus, que deu a sua vida por nós. E os discípulos, todos eles morreram, alguns decapitados, outros até também crucificados, outros de forma cruel, não é? Como também os irmãos da igreja primitiva, alguns deles até aos leões eram jogados. E hoje a gente quer viver o evangelho da facilidade do século 21, mas na verdade nós precisamos nos conscientizar que nós encontraremos dificuldades na jornada, mas o Senhor nos prometeu uma coisa: eis que estou convosco todos os dias, e o seu nome é Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Ele está conosco na jornada, Ele está conosco nas dificuldades, e isto é que faz toda a diferença. Não é a ausência de luta, não é a ausência de perda, como alguns estão pregando, mas é a gente enfrentar as situações sabendo que Ele está conosco. Amém? Então, seriam esses motivos suficientes para a gente estar grandemente abatido? Talvez, se a gente tiver o foco nesses grandes problemas, a gente vai se consumir tanto que não vamos conseguir mais dar nenhum passo na jornada. Mas esses grandes problemas, eles podem ser superados com a graça do Senhor. O apóstolo Paulo mesmo tinha um espinho na carne. E ele pediu até ao Senhor que tirasse aquele espinho que tanto incomodava a alma dele, que tanto o fazia ficar talvez deprimido com aquela situação. E qual foi a resposta do Senhor? Paulo, a minha graça te basta. Então quero dizer a vocês, irmãos, como digo primeiramente a mim, por maior que seja a nossa dificuldade, a graça do Senhor já é suficiente. Amém? E o Senhor disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele sabe daquilo que nós precisamos, mas muitas vezes o nosso foco está na luta, na perda, está na dificuldade, e às vezes estamos mais abatidos do que deveríamos, porque não estamos olhando para o Senhor. Então essa pergunta é válida. Por que, minha alma, você está tão triste? Por que está tão abatida? Então, como é que estamos nós?
Igreja do Senhor, nós, Igreja Bereana, que é uma parte da Igreja do Senhor, aqui no século XXI. Como é que nós estamos nesse início de 2020? Se alguém tem motivo para estar abatido, eu também tenho. Mas vamos olhar para o Senhor. Vamos fazer essa pergunta com sinceridade, porque minha alma, você está tão triste, tão desesperançosa. Não vou dar o spoiler, mas nós já lemos, né? Nos próprios versículos onde é feita a pergunta, o salmista já vem com a solução. Ele já vem com a resposta que nós precisamos. Então, como é que nós estamos nesse início de 2020? Alguns estão muito bem, graças a Deus. Nós damos graças a Deus por aqueles que começaram o ano muito bem. Mas alguns não estão tão bem assim. E nós damos graças a Deus também pela sua luta, porque o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa muitas vezes na nossa luta, muitas vezes na nossa dificuldade ou até mesmo na nossa fraqueza. E o apóstolo Tiago, ele, na sua carta, num dos versículos que eu não registrei, ele diz, meus irmãos, tende por prova de grande alegria quando vocês passarem por grandes provações, por grandes lutas. Como é que pode? Isso é um paradoxo. Eu vou ficar alegre porque estou passando uma luta. Na verdade, não é que você vai ficar alegre, é que você vai entender a importância da luta. E você vai aprender com o Senhor, e você vai ver a mão do Senhor agindo na sua vida no meio dessa luta. E muitas vezes, quando nós estamos tão bem, a gente nem está percebendo a mão do Senhor. Então, nesse sentido, a luta pode ser uma oportunidade para crescermos, para experimentarmos a provisão de Deus na nossa vida. O que é que nós temos perdido? O que é que nós estamos perdendo que tanto está incomodando o nosso coração? Entrega isso ao Senhor. Entrega isso ao Senhor porque Ele agirá a nosso favor. Salmo 37. Então, atualmente se fala nesse evangelho das facilidades, da vã prosperidade. Quase todas as esquinas hoje tem uma igreja evangélica e alguns estão prometendo isso aqui, tá? Estão prometendo facilidades, todos os seus problemas serão resolvidos, você vai ter um carro novo, um novo apartamento, venha para cá, quanto mais você der, mais você vai receber e tal. Esse é um evangelho que eu não tenho nenhum constrangimento de dizer, é um falso evangelho. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse, quem foi que convenceu, quem foi que tirou vocês da rota, que vocês já estão vivendo um outro evangelho que não foi aquele que foi pregado originalmente. Né? Então isso é muito fácil, e nós precisamos estar vigilantes para que isso não ocorra no nosso meio, e aqui nós possamos viver o evangelho genuíno de Cristo Jesus, que nos faz chegar até a reta final. Esse é o verdadeiro evangelho, que faz com que a gente caminhe com a verdade e que a gente lute e a gente atravesse a linha final, como disse o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, não foi fácil, mas guardei a fé. Isso que nós precisamos, guardar a fé em toda a nossa caminhada e mesmo em meio às grandes lutas. Então, não sei aqui quem está passando uma grande luta, até sei. Eu sei quem está passando a grande luta, bem próximo a nós. Eu mesmo, né? Minha esposa, somos uma só carne e temos enfrentado lutas em 2019, estamos enfrentando nesse momento. Pedimos oração pela irmã Terezinha, é a mãe de Misma, que está na UTI, talvez já esteja, saiu da UTI, voltou para a UTI, e uma situação muito difícil, mas a gente confia no Senhor, né? Ele é soberano em todas as coisas, o que não impede da gente ficar triste. Então, irmãos, o cristão ele não está o tempo todo alegre não, tá? Isso aqui é outra coisa também que a gente precisa desmistificar. Cristão que está o tempo todo alegre nunca tem problema, mentira. Cristão se entristece, cristão não está o tempo todo alegre, mas ele está o tempo todo sabendo em quem ele pode confiar. Amém? Glória a Deus.
Então, atualmente se fala desse evangelho das facilidades, mas o próprio Senhor Jesus não prometeu facilidade a ninguém. Então, você quer seguir-me? Começa logo com a negação, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, não vai ser fácil, e siga-me. E também foi pregado aqui, acho que por Mateus, no fim do ano passado, tomai sobre vós o meu jugo. Então existe uma responsabilidade, né? E aquela palavra foi muito importante. O cristão ele precisa tomar sobre si o jugo do Senhor, que é o quê? É uma responsabilidade e é também saber que o Senhor está carregando com você aquele peso. Qual é o jugo que nós estamos carregando nesse momento? O Senhor está carregando ombro a ombro conosco. Isso nos dá um consolo, uma confiança muito grande. Então, aqueles mais jovens aqui, estou vendo que até as crianças ficaram hoje, mas isso é aprendizado para a caminhada. Às vezes, quando a gente é muito jovem, a gente não tem noção das dificuldades que a gente vai enfrentar. Então, quero logo dizer, é uma corrida com obstáculos, tem espinhos no caminho, mas, se você olhar para o Senhor, você vai vencer. Você vai atravessar a reta final, igual atravessou o apóstolo Paulo, já estava vendo, né? Já estou vendo a reta final. Então, o próprio Senhor Jesus não prometeu facilidades quando nos disse em João 16:33. João 16:33, ele nos diz assim, não sei se pode ser exposto. João 16:33 diz assim, o Senhor falando, falo essas coisas, ou falei dessas coisas, de quê? Isso é no capítulo 16, ele vinha falando de diversas coisas à igreja nascente, aos discípulos. Ele vinha falando de verdades, né? Está aqui João 16 e 33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Então, olha o que é que o Senhor falou. Nesse mundo vocês vão ter moleza. Vão ter facilidades. Não. Vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Então, nessa mesma confiança, o Senhor nos alertou a respeito dessas coisas. Nessa mesma confiança que nós precisamos avançar. E ele está dizendo, eu venho falando dessas coisas, falando de quê? De missão, de possibilidade de luta, que a gente seria rejeitado em alguns momentos, da necessidade da gente estar ligado na videira verdadeira. Esses eram os temas que ele vinha falando no capítulo 15, no capítulo 14, que a gente precisava ser humilde, lavar os pés uns dos outros. Então, mesmo que eu esteja tão bem hoje, não perca a humildade, continue lavando o pé do irmão, porque talvez aquilo que eu estou bem é uma efemeridade, amanhã pode não ser mais assim. Então, os verdadeiros valores são esses da verdade do Evangelho. E ele diz que eu falo de todas essas coisas para que vocês tenham a noção da realidade e para que em mim vocês tenham paz. Mesmo diante das maiores dificuldades, que vocês tenham paz. No entanto, não posso negar, vocês passarão por dificuldades. Terão aflições, mas para enfrentar as aflições, a receita do Senhor foi que a gente tenha bom ânimo. Tenha ânimo. No meio das lutas é que a gente precisa de ânimo. A luta não é um momento de desanimar, é momento de redobrar o ânimo no Senhor. Glória a Deus. Então tenham um bom ânimo, eu venci. E alguém diz, e vocês vencerão também. Não está escrito isso, mas foi isso mesmo que ele quis dizer. Ele nos deu exemplo, ele enfrentou, e com ele nós podemos enfrentar toda e qualquer situação. Vamos poder entender melhor a dificuldade, vamos poder entender melhor a perda, vamos poder entender melhor a provação, não é? Então, isso também em nenhuma hipótese se trata de uma mensagem comodista. Então assim, eu vou confiar no Senhor e então não vou fazer nada. Não, não é isso. O Senhor nos ensina a ter bom ânimo para quê, irmãos? Para lutar, para perseguir nossos objetivos, para alcançar, não é?
Mas, na verdade, a gente entende que sem Ele nada nós podemos fazer. E com Ele nós podemos superar toda a dificuldade que muitas vezes vem sobre nós a nos abater. Isso é natural. Por que o jovem está triste? O jovem pode ficar triste? Pode. Ele pode perder alguma coisa, ele pode não alcançar um resultado que ele esperava. E isso traz uma profunda tristeza. Mas quando ele lembra que o Senhor está com ele já vai renovando as forças, o ânimo já vai renovando. E assim também, aquele mais experiente, e até o último dia da nossa caminhada, nós precisamos ser assim. A palavra diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa na reta final, né? Às vezes a gente pode se acomodar, já tenho 30 anos de crente, agora não preciso mais já estou tranquilo, né? Não, a gente precisa estar alerta até o fim. John Piper é um grande pregador dos dias atuais e esteve no Consciência Cristã de 2018, não foi? Quando alguns de nós, 19 já foi, já estamos em 20. 2019, quando alguns de nós estivemos lá. E eu gostei muito de um livrinho que eu trouxe para casa, quem esteve lá trouxe aquele livreto. Ele aborda essa questão, o título do livreto é Plena Satisfação em Deus. E ele aborda o seguinte: se Deus é glorificado na sua vida, quanto mais Deus é glorificado na sua vida, mais a sua alma é satisfeita. Entendeu? Apesar das dificuldades, aquela luta pode ser para a glória de Deus. Pode ser que esteja tudo bem na sua vida, você até ganhou na loteria, né? A loteria não é uma coisa boa não, porque a gente não teve nenhum esforço para isso, né? Deu tudo certo, sua conta está muito boa, e você pode não estar tão feliz assim, mas eu tenho certeza que se no meio da luta ou da bonança, se Deus está sendo glorificado na sua vida, a sua alma, mesmo tendo razões para estar triste, a sua alma estará satisfeita. Uma coisa é diferente. A alma está triste, não significa que ela não está satisfeita. Eu posso estar triste com o que está acontecendo, mas eu estou satisfeito em Deus. Amém, irmãos? E eu posso estar gostando do que está acontecendo, dinheiro na conta, saúde, meu time de futebol está ganhando tudo. Tá, tudo isso é efêmero e o vazio pode estar lá dentro do seu coração, mas a sua alma estará satisfeita, conforme diz John Piper, quanto mais Deus é glorificado na sua vida, e muitas vezes Ele é glorificado na sua vida no meio da provação. Então é nesse sentido que Tiago diz, tende por motivo de alegria quando vocês enfrentarem grandes lutas, porque nós vamos enxergar a mão do Senhor, isso será motivo de satisfação para a nossa vida. E nesse livreto ele cita uma frase interessante, atribuída a Santo Agostinho, que diz assim: inquieto está o nosso coração, enquanto não descansa em ti. Enquanto o teu coração e o meu coração não encontrarem descanso em Deus, nós teremos motivos para inquietude. Sabia dessa? Por melhor que esteja a situação. Então, que o nosso coração encontre descanso em Deus, e assim ele vai encontrar a quietude que nós precisamos, a satisfação em Deus, apesar das lutas. Então, uma grande verdade é que a nossa alma, temos 10 minutos, né? Somente pode ser satisfeita verdadeiramente em Cristo Jesus. Essa é que é uma grande verdade. E o salmista de outro salmo, Salmo 37, versículo 4 e 5, ele fala sobre isso. E às vezes a gente interpreta errado essa passagem. Salmo 37, 4, esse aqui é o salmista Davi mesmo, ele diz assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração ou da sua alma. Salmo 37, versículo 4. Descanse no Senhor, confie nele, e Ele atenderá
aos desejos do seu coração. Aí às vezes a gente interpretou isso aqui errado. Porque eu confiei em Deus, Ele vai fazer tudo que o meu coração pedir. Já pensou se Deus fizesse tudo que o nosso coração pedisse? Ia ser uma tragédia, né? Na verdade, eu entendo que essa passagem significa que o Senhor satisfará os anseios do teu coração quando você confiar plenamente nele, mesmo que o problema ainda não esteja resolvido. Entenderam? Então, somente um coração que descansa em Deus, ele pode encontrar a plenitude, a quietude que tanto nós buscamos, que o salmista buscava aqui. Então, se confiarmos no Senhor, não é que Ele vai atender os meus desejos, tudo vai dar certo, tudo que eu faço dá certo. Não é bem assim. É que mesmo quando as coisas derem errado, os anseios do teu coração estarão preenchidos pela presença de Deus, pela orientação de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, que vai continuar te dando forças na jornada. E na sequência, no versículo 5, ele aconselha: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Tudo o quê? Tudo o que é necessário. Que não necessariamente é tudo o que eu quero. Amém? Então, nessa confiança é que nós precisamos renovar as nossas forças, o nosso ânimo na caminhada. Nesse sentido, Tiago também fez uma reflexão importante, inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz: vocês pedem e não recebem, ligado a essa questão de que quando a gente entrega o nosso caminho, confia nele, e os desejos do nosso coração serão atendidos. Olha só, não é bem assim, o próprio Tiago esclarece. Ele diz: vocês pedem e não recebem. Sabe por quê? Porque pedem mal, para o próprio deleite. Mas quando os nossos próprios pedidos são submetidos à vontade do Senhor, será que aquilo que você está perdendo não é da vontade do Senhor, que você perca? Então, se for o momento de Deus, então, e você confiar nele, o anseio do seu coração será preenchido. Então, não é que Deus vai fazer todos os nossos desejos. Então, muitas vezes o nosso foco está em algo efêmero, algo passageiro. Aí fica fácil da gente se decepcionar. Eu só vou ficar feliz se tal coisa acontecer. A gente já estabelece a meta, né? A chance da gente se decepcionar vai ser muito grande. E às vezes você até determinou: eu determino uma coisa importante que vai acontecer em nome de Jesus. E aquela coisa não acontece. Olha o tamanho da decepção. Olha o tamanho da decepção. Quantos cristãos decepcionados? Philip Yancey é um grande escritor americano e um dos livros dele é Decepcionado com Deus. Por que nós estaríamos decepcionados com Deus? Porque a gente entrou numa de confiar alguma coisa em Deus que Deus não se responsabilizou por isso. Foi você que falou da sua própria vontade. Muitas vezes pede e pede mal, por isso não recebe. Tiago já disse. Mas, na verdade, o nosso foco precisa estar na vontade de Deus, que é sempre o melhor para a nossa vida. Jamais andaremos decepcionados com Deus se o nosso foco for a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor é sempre perfeita, boa e agradável, mesmo no meio das lutas. Então, nunca nos decepcionaremos. Não tenho medo de dizer que nunca o Senhor decepcionará nenhum dos seus. Agora, os alvos que você estabeleceu, pode ser que algum seja frustrado. Não coloque a culpa em Deus. Você até falou no nome dele, mas você falou da sua própria vontade. E sobre essas coisas, o apóstolo Paulo também disse aos Coríntios, capítulo 1 carta, 15 e 19, se a gente esperar em Cristo somente para as coisas dessa vida, somos os mais miseráveis dos homens, mas o nosso foco precisa estar na vontade de Deus. A vontade de Deus, ela salta para a vida eterna, ela vai muito além da nossa jornada aqui. É algo muito mais relevante. E quantas pessoas têm desistido da jornada por conta de uma decepção, de um abatimento de alma? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que estás tão triste? É motivo de desistir?
Então, chegando agora ao texto do Salmo 42, vamos passar rapidamente por essa leitura que a gente fez no início e vamos partir para a conclusão. O salmista, ele era alguém que ansiava pela vontade de Deus, mas em determinado momento a alma dele estava triste e abatida. E ele expressa dessa forma: como a corça anseia por águas correntes. Então, a corça que tem sede, aquele animal, ele deseja muito as águas. E assim, ele diz: a minha alma anseia por ti, ó Deus. Mesmo ele tendo toda essa comunhão, ele passou por dificuldades. Que a gente possa aprender também com esse desejo ardente de que o mais importante para a gente são as correntes de Deus, são as águas correntes da parte de Deus. Muitas vezes estamos buscando em outras coisas. No versículo 2, ele diz, ainda falando da alma, que ele vai perguntar se está abatida, ele afirma que a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, do único Senhor. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ele queria muito estar na presença de Deus. Versículo 3, mas apesar disso, olha o drama que ele estava vivendo. Então você, se passou ou está passando alguma situação difícil, não é só você. O salmista, eu passo, o irmão que está ao seu lado passa por situações difíceis, ele diz assim: as minhas lágrimas, era um momento difícil que ele vivia, tem sido o meu alimento, eu me alimento das minhas lágrimas. Olha só como era difícil a situação dele. De dia e de noite, não tinha intervalo nem à noite. Ele estava triste de dia e estava triste à noite também, naquele momento. Pois me perguntam, e alguém ainda dizia: onde está o seu Deus? Por que você está nessa luta tão grande? Cadê o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Aí ele vai falar aqui, porque antes eu vivi um momento alegre, né? Então é assim mesmo, o Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Temos momentos de alegria, mas temos momentos de tristeza. Ele vai dizer: antes eu estava bem alegre, né? Indo à casa do Senhor, alegria, né? Ação de graças, estava tudo bem, mas de repente tive motivos para estar triste. Versículo 5. Então é quando vem a pergunta desta noite, que vai ser repetida no último versículo. Diante de tudo isso, dessas dificuldades, que a gente não sabe exatamente qual era a dificuldade do salmista, mas que as lágrimas dele estavam servindo inclusive de alimento. Tal era o drama que ele estava vivendo. Aí ele então reflete consigo mesmo essa pergunta sincera que nós precisamos fazer na nossa caminhada. Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Às vezes a gente tem aqueles momentos aqui que fala para o irmão isso ou aquilo, naquela hora você nem pode ser tão sincero, porque você não vai, muitas vezes tem que dizer só uma palavra boa para o irmão, né? Mas esse diálogo aqui se reveste de uma grande sinceridade. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Por que essa ansiedade? Por que esse sentimento tão forte? Então ele mesmo, ao fazer essa autorreflexão, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, ele mesmo já vem com a solução. Ponha a sua esperança em Deus nos momentos de dificuldade. Pois ainda o louvarei. Isso vai passar, né? E você vai louvar mesmo na luta. Coloque toda a sua esperança no Senhor. E ele tem ainda aquela certeza que ainda louvará o Senhor, pois Ele é aquele que nos salva. Ele é o meu Salvador e o meu Deus, que já está nessa versão, no outro versículo, né? E o meu Deus. Ele agora vai fazer a afirmação daquele estado dele. Diz assim: a minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, aqui é a geografia de Israel, das alturas do Hermon,
desde o Monte Mizar. Essa região aqui fica no sul de Israel. Nós tivemos a oportunidade de ir lá em 2011, Monte Hermon. De lá vem todas as correntes de água para Israel. Inclusive, em algumas épocas do ano, tem geleira em Israel, por incrível que pareça. Eu não vi geleira, mas nos falaram que tem. Então, o Rio Jordão, todas as correntes de água vêm do Monte Hermon. Isso aqui também é colinas de Golã, por isso que é tão importante para Israel as colinas de Golã. Se Síria e Líbano tomarem essa região, eles podem cortar as fontes de água de Israel. Então, a gente, a colina do Golã, é por isso. Então, ele diz assim que a alma dele está profundamente triste e lembra desde o Jordão, as alturas do Hermon, desde o Monte Mizar, o quê? Próximo versículo, o 7, que diz assim, ele olhando para aquela geografia, aquelas montanhas, ele lembra de uma coisa, abismo chama abismo. Isso aqui é até um ditado popular, não sei se você já ouviu falar, abismo chama outro abismo, é tirado daqui. Mas ali, ele quis dizer que naquela geografia tem muitos abismos e tem muitas cachoeiras e aquela corrente forte de água que ele ali contemplou e inspirou a escrever isso. Ele diz, abismo chama abismo, ao rugir das cachoeiras, todas as ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Toda aquela correnteza, sabe? Aquela água forte veio em cima de mim. Foi assim que o salmista expressou aquela grande luta. E continuando então no versículo 8, ele então pede ao Senhor, entendendo qual era a solução para a grande luta. Concede-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia, ou seja, a sua fidelidade. O que é que nós precisamos? Disso aqui. Na verdade, você não precisa da solução que você está achando que precisa. Sabe o que é que nós precisamos? Que seja atendida essa oração aqui que ele fez. Conceda-me, Senhor, o teu fiel amor de dia, a fidelidade e a presença do Senhor, e de noite, no outro período, esteja comigo a tua canção. Que a alegria do Senhor esteja conosco nas horas da noite e que a sua fidelidade esteja conosco todos os dias, independente daquilo que está acontecendo. O que nós precisamos, na verdade, é disso, irmãos. É da fidelidade do Senhor de dia e da canção do Senhor de noite renovada em nosso interior. Concluindo, versículos 9 e 10, direi a Deus. Então não fique reclamando com muitas pessoas, não. Direi a Deus, minha rocha, somente aquele que pode me manter em pé, minha rocha. Por que te esqueceste de mim, Senhor? Interessante, essa oração o próprio Senhor Jesus fez quando estava sendo sacrificado por nós. Deus meu, por que me desamparaste? Então, por que te esqueceste de mim, diz o salmista? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Versículo 10. Até os meus ossos sofrem agonia mortal naquela situação, perguntam-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Ele estava tão preocupado, às vezes parece mais com o reflexo daquela luta do que com a própria luta, porque alguém vai dizer, onde está o meu Deus, né? Então ele estava muito preocupado com isso. E versículo 11, para encerrar, a mesma pergunta, e a gente encerra a reflexão do texto com a repetição da pergunta, do versículo 5. Vamos ler todos? Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Então, que nós possamos renovar a nossa confiança no Senhor, mesmo em meio a lutas. Tinha algumas conclusões que eu queria fazer, mas devido ao horário, eu entendo que a repetição aqui do texto funciona como conclusão dessa mensagem, e que Deus nos abençoe e fale melhor ao coração de cada um, que renove o ânimo de cada um em meio às lutas. Saiba que Deus tem um propósito,
muitas vezes na luta. Continue na jornada, não baixe a guarda, confie no Senhor e Ele agirá. O mais, Ele fará. Amém? Sim. Então vamos orar, né? Não sei se ainda vai ter um louvor no final. Damos graças ao Senhor por essa noite. Espero que o Espírito Santo aplique melhor essa palavra, que muitas vezes eu não consigo transmitir tão bem. Eu queria pedir aqui para Braz fazer essa oração. Pode ser? Encerramento. Já trabalhei muito. Passar para um dos nossos irmãos. Braz é um grande companheiro que Deus tem dado a todos nós nessa jornada e é muito bom caminhar com ele. Amém? Graça e paz, igreja. Vamos orar. Quem puder pode ficar de pé para a gente encerrar esse momento. Vamos orar, né? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, que é alimento. Muito obrigado pela Tua palavra, que é exortação. Muito obrigado pela Tua palavra, que é ânimo, que nos traz esperança. Uma esperança naquilo que temos mantido os nossos olhos. A Tua esperança que nos leva ao norte. A Tua esperança que nos leva, a Tua palavra que nos leva a ter uma esperança que teremos um fim certo, Senhor. Como a Tua palavra diz, né? Tende bom ânimo, pois eu venci o mundo, Senhor. Nos ajuda, nos traz paz ao nosso coração, que toda luta que possamos estar, que todo vale que cada um possa aqui estar enfrentando, que cada dificuldade, Senhor, possamos manter os nossos olhos fitos em Ti, Senhor, que possamos enxergar o Teu amor, a Tua graça em toda e qualquer situação, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, te peço uma semana de bênção, uma semana de proteção, uma semana da Tua presença. Nos faz sentir, Senhor, o Teu amor, a Tua graça em cada dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.